Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aula aqui sobre a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, gente, ela vai relacionar algumas grandezas. Grandeza energia interna, grandeza trabalho e grandeza quantidade de calor. Quantidade de calor. Então, antes da gente chegar necessariamente na expressão matemática da primeira lei da termodinâmica, a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas grandezas, tá? Então, vamos começar com a energia interna, que a gente representa por ΔU. Essa energia interna, gente, representa quanto de necessariamente é a energia que o sistema tem para poder se manter. Seria basicamente assim, ó, você come... A gente se alimenta para que a gente tenha energia para fazer as nossas atividades e para que o nosso corpo tenha energia para funcionar. Essa energia interna seria a gente poderia comparar com a energia que o nosso corpo precisa para ele poder funcionar, para que as nossas funções vitais continuem acontecendo, para que o nosso metabolismo funcione, para que a gente consiga respirar, para que nossos órgãos funcionem, eles precisam de energia. Então, essa energia interna nossa seria similar à energia interna do sistema aqui. É a energia que o sistema tem dentro dele, tá? Essa energia interna, gente, nada mais é do que a energia cinética média das partículas. E a gente vai entender o porquê que isso acontece, tá? Então, a energia interna, ela mede necessariamente quanto de energia que um sistema tem. E ela é diretamente proporcional à temperatura do sistema. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Eu estou querendo dizer o seguinte: se eu aumento a temperatura, eu vou aumentar a minha energia interna, o meu ΔU. Pensa, quando a gente aumenta a temperatura, o que acontece? Você está fornecendo calor para o sistema. Então, você aumenta a temperatura, você fornece energia para as moléculas. Se você fornece energia para as moléculas, o que vai acontecer? Elas vão começar a se movimentar mais. Então, um aumento de temperatura causa um aumento da energia cinética média das partículas, ou seja, um aumento do ΔU. Então, a energia interna de um sistema é diretamente proporcional à temperatura que aquele sistema tem, tá? Aumentei a temperatura, aumento a energia interna. Diminuiu a temperatura, diminui a energia interna. A temperatura se manteve constante, a nossa energia interna, o nosso ΔU, é zero, ok? Vamos imaginar aqui, olha, o que é ΔU? Delta não significa variação? Seria a energia final menos a energia inicial. Para eu ter uma variação do meu ΔU, eu preciso que a temperatura do sistema altere. Se a temperatura do meu sistema permaneceu constante, eu tive alteração? Não, eu não tive. Então, se eu não tive alteração, não tem jeito de eu ter uma variação de energia. Então, a minha energia inicial e a minha energia final vão ser iguais. Se elas vão ser iguais, quando eu fizer uma menos a outra, vai dar zero. Então, para uma temperatura constante, o ΔU do sistema é zero, tá? Ah, existe maneira de calcular esse ΔU? Existe. A energia interna, ou o nosso ΔU, gente, é calculado como sendo 3 meios de nRT. Quem que é nRT? Número de mols. O R é a constante dos gases, 8,314. E o T de temperatura, que é a temperatura dada em Kelvin. A gente só trabalha com temperatura em Kelvin, ok? Ó, nRT lembra qual equação? PV igual a nRT. Então, se eu falo que ΔU é 3 meios de nRT e nRT é igual a PV, né? A equação dos gases, ó, PV é igual a nRT. Então, eu posso colocar 3 meios de nRT ou eu posso colocar 3 meios de PV. Eu vou estar falando a mesma coisa. Quem é PV? Pressão vezes o volume. Então, eu tenho duas formas de calcular o ΔU. Eu posso calcular o ΔU utilizando número de mols, constante dos gases e temperatura, ou eu posso calcular o ΔU utilizando pressão e volume. Ah, André, qual dos dois que eu vou utilizar? Depende.
Depende dos dados que o seu exercício te deu. Ah, meu exercício não me deu número de mols. Eu vou trabalhar com uma equação que eu dependo do número de mols? Não faz o menor sentido. Então, eu vou trabalhar com a de pressão e volume. Ah, o exercício me deu número de mols, me deu temperatura, então, nRT. Ah, o exercício não me deu temperatura, mas me deu pressão e volume, PV, ok? Prestem bastante atenção nas unidades de medida. Pressão, se tiver em pascal, o volume tem que estar em metros cúbicos. Se a pressão tiver em ATM, o volume tem que estar em litros, tá? A energia interna, quando a gente está falando de qualquer tipo de energia, a unidade de medida é o joule ou a caloria, tá? Então, a gente vai lembrar que uma caloria equivale a aproximadamente 4 joules. Então, vai depender do exercício, né, para a gente saber se a gente está calculando essa energia em calorias ou em joule, mas a gente tem essa conversão, tá? Então, ó, frisei aqui. Em sistemas fechados ou sistemas que são cíclicos, o meu ΔU também é 0. Por quê, gente? Novamente, se o meu sistema é fechado, vamos imaginar aqui um sistema em que eu estou tendo essa transformação, ó. Ele vai sair do A e vai para B. Aí de B ele vai para C. De C ele vai para D. E de D ele volta para A. Ele saiu de A e terminou em A. Quando eu for calcular meu ΔU aqui, a minha energia interna inicial é o que está aqui no ponto A. A energia interna final também vai estar no ponto A, ou seja, vai ter o mesmo valor. Se eu subtrair duas coisas que têm o mesmo valor, eu vou chegar em 0. Então, em sistemas fechados, né, sistemas que são cíclicos, a gente coloca que o ΔU é igual a 0, tá? Não tem variação de energia interna ali, não. Tranquilo? Então, a primeira grandeza é a energia interna. A segunda grandeza é o trabalho. Gente, trabalho. Quando a gente está estudando, né, mecânica, a gente fala de trabalho. Trabalho é igual a fudeu cosseno teta. Força vezes o deslocamento vezes o cosseno de teta. Quem é teta? Teta é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Então, vamos imaginar que o meu sistema, eu tenho aqui, né, a força que está sendo feita. Vamos imaginar que eu aqueço esse sistema aqui e que esse gás, né, a gente sabe que um gás, quando é aquecido, ele expande. Então, o meu êmbolo, a minha tampa aqui, vai sair dessa posição e vai vir para essa posição final aqui, ó. Então, o meu deslocamento foi na vertical para cima, o deslocamento, e a força que esse gás fez também foi na vertical para cima, porque ele empurrou esse êmbolo aqui para cima, certo? O sentido da força foi esse. Então, ó, eu tenho dois vetores que são paralelos. Qual é o ângulo entre eles? 0. Então, cosseno de 0 vale 1. Então, no nosso caso aqui, ó, o trabalho vai ser igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de 0, que é 1. Ok. O que é força, gente? Se a gente for pensar na equação, ó, pressão é igual a força sobre área. Então, quer dizer que força é igual a pressão vezes a área. Então, eu vou substituir a força aqui, ó. Trabalho vai ser igual a pressão vezes a área vezes o deslocamento. Muito bom. Onde que aconteceu o meu deslocamento aqui? Foi um deslocamento na vertical. Eu tinha uma altura inicial que eu chamei de H e agora o meu êmbolo foi para uma altura final. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o meu deslocamento foi na vertical. Deslocamentos na vertical, ao invés de a gente chamar de distância, a gente chama de altura, né? Então, eu vou escrever isso aqui, ó, só substituindo o D por H, porque é a altura. Agora, vamos lá. Área vezes a altura me dá qual grandeza matemática? Tempo. Área vezes a altura me dá o volume. Área vezes a altura é volume. Então, eu estou chegando à conclusão de que o meu trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Por que variação do volume? Porque eu tive uma variação na altura, então eu vou manter a variação aqui. Então, a minha equação para o cálculo do trabalho
É pressão vezes o volume, tá? Eu preciso de lembrar dessa equação aqui de pressão, de força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. É legal você lembrar, porque às vezes algum exercício vai te pedir a área do contato, vai te perguntar sobre a pressão, mas a equação que a gente trabalha, né, é essa equação aqui, ó. O trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume que o sistema está tendo. O que é variação de volume, gente? É o volume final menos o volume inicial, ok? E aí eu chego no trabalho do meu sistema. O que eu tenho que pensar? Esse trabalho, gente, ele pode ser um trabalho positivo, negativo ou igual a zero. Quando que o meu trabalho é positivo? Quando ele é realizado pelo gás. Realizado pelo gás. O que eu estou querendo dizer? Pensa aqui no meu exemplo, olha. Quem que realizou o trabalho de empurrar o êmbolo para cima? Não foi o gás que estava expandindo? Então, quando o meu trabalho é realizado pelo gás, o meu gás passa por uma expansão, ok? Ele vai aumentar de volume. Então, toda vez, como que eu vou saber? O exercício te falou que o gás passou por uma expansão, ele está te dizendo que o gás realizou o trabalho. Então, aquele trabalho ali vai ser um trabalho positivo, foi feito pelo gás. Agora, quando que o meu trabalho é negativo? Quando o trabalho é realizado sobre o gás. Olha a diferença. Agora não é o gás que está fazendo o trabalho. É alguma força externa que está fazendo o trabalho sobre o gás. Quando isso acontece? Quando o meu gás passa por uma compressão. Quando ele diminui de volume. Vamos entender o que eu estou falando? Pensa aí numa esponja, nessas esponjas de lavar vasilha, sabe? Na bucha de lavar vasilha, aquela amarela com verde. Então tá. Se você comprimir ela, se você realizar uma pressão sobre ela, ela vai diminuir de tamanho. Quem realizou o trabalho? A esponja ou a sua mão? A sua mão, porque foi sua mão que está fazendo a força. Então, sua mão fez uma força sobre a esponja. Então, a sua mão realizou o trabalho sobre. É o que acontece aqui, olha. Se eu pegasse esse êmbolo e empurrasse esse êmbolo aqui para baixo, quem estaria fazendo o trabalho não era o gás, era uma força externa. Então, o trabalho estaria sendo feito sobre o gás. Quando isso acontece, o meu gás passa por uma compressão. Volta no exemplo da esponja. Quando você aperta a esponja, ela comprime, ela diminui de volume, ela fica espremidinha na sua mão. Se você relaxar um pouquinho a mão, o que vai acontecer? Uma expansão. Aí o trabalho é feito pela esponja. É a esponja que vai expandir, que vai realizar o trabalho. Mas quando você comprime, é você que está comprimindo a esponja. Então o trabalho está sendo feito sobre ela. É a mesma coisa aqui no sistema. Se eu empurro esse êmbolo aqui para baixo, não é o gás que está fazendo o trabalho. Sou eu que estou fazendo o trabalho. Então, o trabalho é realizado sobre o gás. E, nesse caso, ele está passando por uma compressão. O trabalho vai ser negativo, tá? Como que esse negativo vai brotar na fórmula? Aqui no ΔV, gente. Quando você comprime, o seu volume final é menor do que o seu volume inicial. Então, vamos imaginar, variação não é final menos inicial? Vamos imaginar que o meu volume inicial era 10 e o meu volume final é 8. Então, eu comprimi o gás. 8 menos 10 vai dar menos 2, né? Então, o meu negativo do trabalho vai surgir da variação do volume, ok? E aí, eu vou achar um trabalho negativo. Se eu achei um trabalho negativo, quer dizer que minha conta está errada? Não. Quer dizer que o meu gás está passando por uma compressão e que o trabalho está sendo realizado sobre ele. Rayandra, mas o meu deu errado. Então, quer dizer que alguma coisa você deixou passar no enunciado. Se o enunciado falou que o trabalho foi feito pelo gás e você achar um valor negativo, sua conta está errada. Agora, se o enunciado falou que o trabalho foi feito sobre o sistema ou sobre o gás e você achou um valor negativo, aí tu tá correto, aí fez certinho, tá?
Agora, o trabalho também pode ser zero. Quando o meu trabalho vai ser zero? Quando o meu ΔV for igual a zero. O que seria isso, gente? Quando eu não tenho variação de volume. Ah, o meu volume ficou constante. O trabalho é zero. Por quê? Porque o trabalho não é a pressão vezes a variação do volume. Se não teve variação do volume, isso aqui é zero. Qualquer coisa vezes zero vai dar zero. Então, o seu trabalho é zero quando você não tem variação de volume. E quando você está em um ciclo? Por que quando você está em um ciclo? Porque quando você está em um ciclo, o seu volume inicial é igual ao seu volume final. Então, na hora que você fizer o ΔV, também vai dar zero, ok? Então, em um ciclo, nosso trabalho vai ser zero. Ah, Rayandra, tem alguma outra maneira, sem ser por equação, de calcular o trabalho? Tem. A gente pode calcular o trabalho pela área. Quando a gente tem um gráfico, a área do gráfico, a área abaixo da curva vai me dizer o trabalho. Vamos imaginar um gráfico aqui, ó. Imagina que eu tenho um gráfico de pressão por volume, né? Que é o diagrama padrão que a gente tem para gás, pressão por volume. E eu quero saber, né, qual foi o trabalho aqui do meu gás. Eu tenho uma curva que é desse jeito aqui, ó. Essa é a curva. Gente, que figura é essa aqui, ó? Isso aqui é um trapézio, não é? Eu posso calcular a área do meu gráfico, a área abaixo da curva, que eu chego no trabalho dele. Então, a área aqui vai ser igual ao trabalho. O que a gente tem que lembrar? Quais são as equações de área que podem aparecer? Então, essa figura que eu acabei de desenhar é um trapézio. Isso aqui, ó, é um trapézio também. Como que a gente calcula a área de trapézio? É a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Vamos recapitular algumas coisas. O que é base? Base são os lados paralelos, ok? Os lados paralelos são aqueles lados que não se encontram, são as bases. A altura, no meu caso aqui, ó, seria esse valor, ok? Que seria o valor da minha pressão aqui, ó, tá? Dividido por 2. Se o meu gráfico for um quadrado, aí ficou fácil, né? A área de quadrado, base vezes altura, ou lado vezes lado, né? Tranquilo. E a área de retângulo? Base vezes altura também, né? Quadrado e retângulo, sucesso. É basicamente a mesma equação, só que no retângulo a gente chama de base vezes altura e no quadrado a gente fala lado vezes lado, mas a conta é a mesma. Então, se a gente estiver trabalhando com uma curva, aí a gente vai trabalhar com aproximação, mas aí o exercício que vai determinar para nós, tá? Então, ó, como que a gente calcula trabalho no sistema? Ou pela equação, pressão vezes variação do volume, ou pelo gráfico, a área do gráfico, né? Lembrando que tem que ser um gráfico de pressão por volume, tá, gente? Não é qualquer gráfico, não. A área abaixo da curva de um gráfico de pressão por volume vai me dar o trabalho. E aí a gente analisa. Trabalho positivo, realizado pelo gás, passou por uma expansão. Trabalho negativo, realizado sobre o gás, passou por uma compressão. Trabalho igual a zero, não tive variação de volume. Ou então estou em um ciclo, tá? Então, ó, falamos da energia interna, ΔU, falamos do trabalho. E agora tá faltando falar sobre a quantidade de calor, que é a minha terceira grandeza. Gente, quando a gente pensa em quantidade de calor, automaticamente o que vem na cabeça? Que macete. Então, se eu estou calculando quantidade de calor, literalmente a gente vai trabalhar com que macete. Só que é um que macete adaptado, tá? Se a gente tiver com uma transformação que é isobárica, ao invés de a gente calcular que macete, a gente vai calcular Q é igual a NCP ΔT. O que é cada coisa dessa aqui? N é número de mols. Cp é a constante dos gases, a pressão constante. Então, o Cp é uma constante que o exercício vai ter que te dar. E ΔT é a variação de temperatura. Se eu tenho uma transformação isovolumétrica, eu também consigo calcular a quantidade de calor. Q é igual a N, continua sendo número de mols, sempre número de mols, né? CV é uma constante do gás a volume constante.
E o ΔT é a temperatura do sistema, variação de temperatura do sistema. Ah, Rayandra, eu preciso de botar minhas temperaturas aqui em Kelvin para eu poder calcular o meu Q? Não, por quê? Aqui eu tenho variação de temperatura. A variação de temperatura na escala Celsius é igual à variação de temperatura na escala Kelvin. Presta atenção que eu estou falando de variação, eu não estou falando de valor absoluto de temperatura. O valor absoluto de temperatura na escala Celsius e na Kelvin é diferente, mas a variação na escala Celsius é igual à variação na escala Kelvin. Então, se o exercício falou lá que o gás teve uma variação de temperatura de 200 graus, é 200 graus na Celsius e na Kelvin. Agora, se o exercício te deu a temperatura, o gás tem uma temperatura inicial de 27 graus Celsius e uma temperatura final de 30 graus Celsius. Tá, então ele variou 3, então também vai variar 3. Agora, se o exercício falou assim, a temperatura do sistema é 27 graus Celsius. Aí não é a mesma coisa, né? 27 graus Celsius convertendo para Kelvin vai dar 300. Então, presta atenção nisso aí. Então, a nossa quantidade de calor, gente, ela também pode ser positiva, negativa ou zero. Quando que a minha quantidade de calor é positiva? Quando o meu sistema absorve energia. Então, se o exercício falou que o seu sistema absorveu energia, absorveu calor, tu vai achar um calor positivo. Ele está ganhando energia de algum lugar, ele está absorvendo energia de algum lugar. Agora, o meu calor deu negativo, então quer dizer que o seu sistema está liberando energia. Então, ele está perdendo energia para o meio, ele está liberando calor, né? Então, a gente vai achar um Q negativo. E zero, quando que eu vou achar uma quantidade de calor igual a zero? Quando a gente tem uma transformação do tipo adiabática. Gente, o que é uma transformação adiabática? É uma transformação onde eu não tenho troca de calor com o meio, tá? É uma transformação tão rápida que o gás ele vai se expandir adiabaticamente ou vai ser comprimido adiabaticamente, ou seja, é uma transformação tão rápida que não dá tempo do gás perder calor para o meio. A quantidade de calor que ele tem, ele vai com ela. Quer ver um exemplo de transformação adiabática? Se você pegar desodorante aerosol, quando você pega o desodorante, você dá uma chacoalhada nele, porque a gente sabe que lá dentro o desodorante não é líquido, né? Lá dentro ele está em forma de pó, literalmente em forma de pó. Aí, quando você aperta a válvula de pressão, o que acontece com aquele desodorante? Ele sai um pó nas suas axilas? Só se você não sacudir. Porque se você sacudir, ele sai nas suas axilas em forma líquida. E é um líquido que às vezes está com uma temperatura mais baixa. Você sente que a temperatura da sua axila dá uma resfriada. Por quê, gente? Porque aquele gás, aquele pó que está ali dentro do vidro do seu desodorante, ele expande adiabaticamente. Do estado de gás que ele está ali, ele vai passar para o estado líquido, olha só, é uma transformação, ele está passando pelo estado líquido de maneira adiabática. O que causa essa transformação? A diferença de pressão. Quando você aperta a válvula, você está fornecendo, você está fazendo com que a pressão interna se diferencie da pressão externa. Então, você está fornecendo energia para as substâncias que estão lá dentro do potinho, do aerosol, elas poderem expandir. Então, elas têm que passar por um buraquinho tão pequenininho que a pressão é tão grande que elas mudam de estado físico. Só que é uma transformação muito rápida. Quando você aperta a válvula, o gás expande muito rápido, Então, não dá tempo daquele gás que está ali trocar calor com o meio para chegar nas suas axilas numa temperatura diferente. Então, na temperatura que está dentro do potinho, ele vai sair. Então, a gente considera que aquela transformação ali é uma transformação adiabática. Eu não tenho troca de calor com o meio. O meu ΔQ ali é igual a zero. O meu Q é igual a zero. Não trocou calor com o meio, tá? Então, olha só, gente. As três grandezas que a gente tem na primeira lei da termodinâmica. ΔU, que é a energia interna, diretamente proporcional à temperatura, trabalho, que é a pressão vezes a variação de volume, e quantidade de calor. Então, essas três grandezas, elas estão presentes na primeira lei da termodinâmica.
A primeira lei da termodinâmica pode ser escrita na forma de uma equação, tá? Essa equação diz o seguinte: a variação da energia interna do sistema, ΔU, é igual à quantidade de calor que o sistema tem menos o trabalho. Então, ΔU é igual a Q menos o trabalho, ok? Essa é a primeira lei da termodinâmica, tá bom? O que a gente tem que prestar atenção, gente? Nas unidades de medida. Se o meu ΔU aqui estiver em joule, o meu calor tem que estar em joule e o meu trabalho tem que estar em joule. Se o meu ΔU está em calorias, o meu calor tem que estar em calorias e o meu trabalho tem que estar em calorias. Então, volto a dizer, 1 caloria é igual a 4 joules. Fiquem muito atentos nessas transformações, porque às vezes erra o exercício de bobeira, né? Esquece de converter a unidade, sai fazendo os trem tudo pelos cocos, e aí depois erra o exercício porque não converteu. Então, olha só, a gente consegue analisar essa primeira lei da termodinâmica para todas as transformações gasosas que a gente já viu. Transformação isobárica, isovolumétrica, isotérmica e adiabática. Vou começar pela adiabática, ó. Vamos pensar aqui, ΔU é igual a Q menos o trabalho. Ok. Só que é uma transformação adiabática, então o meu Q aqui, ele vale 0. Então, eu vou ter que ΔU vai ser igual a menos o trabalho. Isso quer dizer que, se o meu trabalho tiver negativo, o meu ΔU vai dar positivo. Por quê? O negativo do trabalho com o negativo da equação vai me dar positivo na variação de energia interna. Se o meu trabalho tiver positivo, eu vou ter uma variação de energia interna negativa, porque positivo vezes o negativo da equação vai dar negativo. Só que os valores são iguais. Então, por exemplo, se eu tenho um trabalho de menos 20 joules, eu vou ter um ΔU de 20 joules. Se eu tenho um trabalho de 20 joules, eu vou ter um ΔU de menos 20 joules, ok? Então, a variação da energia interna do sistema é igual a menos o trabalho numa transformação adiabática. Agora, vamos para uma transformação isotérmica. Uma transformação isotérmica é uma transformação em que a minha temperatura é constante. E eu sei que o meu ΔU, ele é diretamente proporcional à temperatura. Se a temperatura ficou constante, quanto que o meu ΔU vai valer? 0, não teve variação de temperatura. Então, na hora que eu substituo na equação, ó, ΔU é igual a Q menos o trabalho. Só que ΔU é 0, então 0 é igual a Q menos o trabalho. Logo, o trabalho é igual à quantidade de calor. Se o corpo absorveu 20 calorias, ele vai usar 20 calorias no trabalho. O trabalho dele vai ser de 20 calorias. Se o corpo liberou 30 joules, então menos 30 joules de calor, o trabalho vai ser igual a menos 30, ok? A segunda, depois vamos lá, ó. Transformação isovolumétrica. O volume é constante. Se o volume é constante, quer dizer que o meu ΔV aqui, ó, é 0. Eu não vou ter variação do volume, né? Variação do volume é 0. Se a variação do volume é 0, quem que também é 0? O meu trabalho. Por quê, gente? Porque o trabalho, ele é igual a quem? Trabalho é igual a pressão vezes variação do volume. Se a variação do volume é 0, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, o meu trabalho aqui é 0, tá? Olha que interessante. Então, o ΔU é igual a Q menos o trabalho. Só que o trabalho é 0, então ΔU vai ser igual à quantidade de calor. Se o corpo absorveu 20 calorias, a energia interna dele vai ser de 20 calorias. Se o corpo liberar 20 calorias de energia, o ΔU dele vai ser de 20 menos 20 calorias, tá? ΔU igual ao trabalho. E por último, a transformação isobárica, tá? A transformação isobárica, gente, a pressão é que é constante. A minha pressão constante não garante que eu consiga simplificar ninguém da minha equação. ΔU vai continuar sendo igual a Q menos o trabalho. Aí eu posso calcular o meu trabalho fazendo pressão vezes variação do volume. Calculo a minha quantidade de calor fazendo NCP ΔT, né? Número de mols vezes a constante vezes a temperatura.
E o meu ΔU eu posso calcular fazendo 3 meios de PV, tá? No caso da transformação isobárica, a gente não consegue simplificar ninguém. Mas nas outras transformações, sempre alguém foi simplificado, ó. Na transformação isovolumétrica, o trabalho é 0, então ΔU é igual à quantidade de calor. Na transformação isotérmica, o ΔU é que é 0, então o trabalho é igual à quantidade de calor. E na transformação adiabática, o Q é 0, trabalho igual a menos, ΔU igual a menos o trabalho. Ah, André, eu preciso decorar esse monte de coisa aí? Não, gente. Isso aqui é uma coisa que a gente não decora. Isso aqui é raciocínio, tá? Se eu sei que uma transformação isovolumétrica tem um volume constante, automaticamente eu sei que o ΔV é 0 e que o meu trabalho vai ser 0 também. Por isso que eu tenho ΔU igual a Q. Eu só coloquei tudo explicado aqui, mas isso aqui não são equações a mais para vocês decorarem, para que eu tenha que saber, não. A primeira lei da termodinâmica é ΔU igual a Q menos o trabalho. Essa equação aqui a gente tem que saber, é a primeira lei da termodinâmica. Essa parte que eu coloquei das transformações aqui, ó, são observações que vocês têm que fazer quando vocês estiverem fazendo os exercícios. Se o exercício te fala que está acontecendo uma transformação adiabática, ele pressupõe que você entenda que a quantidade de calor é 0 e que por isso, na hora de substituir aqui, ó, vai dar 0, o ΔU vai ser igual a menos o trabalho. Ele pressupõe que você já tem esse conhecimento, tá? Não quer dizer que você tem que sair decorando mais coisa, não. A única equação que a gente precisa saber é essa aqui, ΔU é igual a Q menos o trabalho. O resto que eu coloquei aqui, ó, é só um raciocínio em cima dessa equação para a gente ter durante os exercícios, né, gente? Ah, o exercício me falou que a transformação é isovolumétrica. Eu vou ficar calculando trabalho? Não, se a transformação é isovolumétrica, o volume é 0. Se o volume é 0, a variação de volume é 0, não tem trabalho. Se não tem trabalho, na hora que eu vou substituir aqui, quanto que o meu trabalho vai valer? 0. Por isso que ΔU vai ser igual à quantidade de calor, tá? Prestem atenção nesses detalhes, porque são esses detalhes que vão fazer diferença na hora que vocês estiverem fazendo os exercícios. São esses detalhes que vão fazer diferença na hora que você for ler o enunciado ou que você for ler alguma coisa, né? Que vai fazer com que você consiga resolver o seu exercício ali, tá bom? Pessoal, é isso, tá? O objetivo da aula era falar um pouquinho da primeira lei da termodinâmica, a gente encerrou com ela aqui. Falamos, né, das variáveis, falamos o que era energia interna, falamos o que era calor, falamos o que era trabalho, de maneira separada. E aí juntamos tudo na primeira lei da termodinâmica. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima aula. Valeu!